As chuvas que atingem o estado do Pernambuco, desde a última quarta-feira, a chuva já deixou mais ou menos 91 pessoas mortas, 26 desaparecidos. O número também de desabrigados continua subindo. As chuvas começaram na última quarta-feira, 25 de maio, provocando enchentes e deslizamentos. No bairro Ibura, em Recife, uma barreira deslizou e matou 19 pessoas. Na cidade de Macaparana, a 127 quilômetros de Recife, uma casa desabou durante o alagamento. A estação de metrô Coqueiral, também em Recife, ficou submersa. A Agência Pernambucana de Águas e Clima informou que as chuvas devem continuar até essa sexta-feira, dia 3, mas com menor volume. Mesmo assim, a Defesa Civil reforça o alerta sobre o alto risco de deslizamentos, uma vez que o solo já está bastante encharcado. O Departamento de Estradas de Rodagem informou que os deslizamentos e alagamentos causaram também interdições em rodovias. Foi o caso das BRs 232 e 101. Na entrada do sítio do Pica-Pau, Jardim Paulista Abaixo, não passa nada, não passa moto, não passa bicicleta. Quem tiver amor à sua vida, não venha por aqui. Tá complicado demais, não passa nada. Os bombeiros estão trabalhando em 7 pontos de deslizamento e contam com 198 militares de Pernambuco, 11 da Paraíba, 7 de Minas Gerais e 8 do Rio Grande do Norte. Participam ainda das operações outros 219 agentes, incluindo militares do Exército, Marinha, policiais militares, civis, guardas municipais e funcionários de limpeza urbana. Os municípios com maior acúmulo de chuva nas últimas 24 horas foram Olinda, Paulista, Itapissuma e Recife. Olha, Pedro, as imagens são realmente impressionantes e nos lembra muito o que aconteceu aqui no Sudeste, especialmente no norte de Minas. Tivemos também na Bahia recentemente a mesma situação. Tivemos agora em Petrópolis uma chuva também que deixou aí centenas de mortos. Realmente não é uma situação fácil, mas os bombeiros de Minas Gerais também estão ajudando, nessas buscas. E não é a primeira vez que eles fazem esse tipo de auxílio em busca de desaparecidos em outros estados. Pedro. Pois é, Elias, são pessoas muito experientes nesse tipo de atuação, viu? Os bombeiros de Minas Gerais são 11 militares que foram enviados para o Pernambuco para ajudar nessas ações de resgate, de buscas. Eles já atuaram em diversas ações como essas. São pessoas especializadas em buscas em áreas colapsadas, em buscas com cães farejadores, cães também que são especializados nesse tipo de ação e que foram enviados aqui pela Corporação de Minas Gerais para prestar esse apoio na região metropolitana de Recife. Elias, estamos falando de 93 pessoas neste momento, na noite desta segunda-feira, que são mortas, pessoas com mortes confirmadas na região e 26 desaparecidos. Essas pessoas, 26 desaparecidas, são justamente as pessoas que esses militares de Minas Gerais vão ajudar a procurar, vão ajudar a encontrar essas pessoas que estão desaparecidas em meio à lama, à água, aos escombros dessa triste tragédia que nós estamos assistindo. As cenas são de fato aterrorizantes, são muito assustadoras para quem assiste aqui, para quem está lá vivendo. Imagina só essa situação, Elias? Esses militares, de fato, são muito especializados nesse tipo de ação, viu, Elias? Eles já atuaram, por exemplo, em Brumadinho, no rompimento da barragem da Vale, aqui em Brumadinho, mas também atuaram, por exemplo, em Mariana, em apoio ao Haiti, a Moçambique, e mais recentemente, se tratando só de chuvas, Elias, em buscas em chuvas, nós tivemos no último ano, por exemplo, situações no norte de Minas Gerais, que preocuparam muito, que os bombeiros atuaram, também na região da Bahia, onde houve atuação, e, por exemplo, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, situações só de temporais que devastaram as cidades e que os bombeiros tiveram que atuar. Então, essas pessoas que foram são especializadas e elas levam, além da expertise, dessa expertise que é referência no país, levam também equipamentos como
sensores sísmicos para encontrar pessoas que estão embaixo de escombros, bombas hidráulicas, vários tipos de iluminação, até botes e outros equipamentos também de navegação para auxiliar nesse tipo de transporte, para que essas pessoas possam de fato ter equipamentos e toda a estrutura necessária nessas buscas por esses mais de 20 desaparecidos na situação lá no Recife, viu, Elias? É a região metropolitana de Recife, são mais de 10 cidades que decretaram situação de emergência por causa disso. E uma situação lamentável, Elias, mas também que a gente tem que destacar. É uma situação que poderia sim ter sido evitada. As defesas civis da região comunicaram na última semana que a região teria fortes chuvas nesses dias. A gente já sabia desses riscos, das áreas de risco. Eram regiões que precisavam ter sido interditadas. Essas pessoas deveriam ter sido levadas para locais alugados pela prefeitura, para que ficassem em locais decentes, em locais seguros. Infelizmente, falta ainda no nosso país uma política de habitação para que as pessoas não precisem mais morar em área de risco. Essas pessoas, elas sabiam do risco e infelizmente não tinham para onde ir. Essa é uma situação que a gente tem que expor. Infelizmente é uma situação que se repete não só em Recife, mas nós vimos, por exemplo, como ocorreu em Petrópolis, como ocorreu na Bahia, como ocorreu também em Minas Gerais, por exemplo, só nesse último ano. São situações que a meteorologia consegue prever. É uma tragédia anunciada em que, infelizmente, as autoridades que deveriam ser competentes, infelizmente, não foram nesse sentido de proteger e assegurar a vida dessas pessoas, Elias. Uma situação que vem se repetindo nos últimos anos, cada vez mais, até pelo agravamento das questões climáticas em todo o planeta. A gente tem temporais que vêm se agravando, que vêm se intensificando, até em épocas não tão comuns, como a gente está falando agora, em um período que a gente tem agora, um período mais seco no ano, agora está acontecendo com mais intensidade em várias regiões. Infelizmente, é uma tragédia que sim poderia ser evitada. Agora que não foi, esperamos que os militares de Minas Gerais, do Corpo de Bombeiros de outros estados também, que eles atuem, que possam pelo menos localizar essas vítimas e dar de fato um ponto final nessa história para as famílias, para que elas tenham enterros, velórios dignos e que possam encerrar de alguma forma essa tragédia, esse momento tão difícil que passa o estado de Pernambuco. Elias. Pedro, é importante a gente reforçar também que essa situação é causada principalmente pela falta de planejamento em relação a políticas públicas habitacionais. As pessoas agora vão começar a ver discursos políticos, seja de pré-candidatos a governadores, a presidentes da República. A pergunta que eu faço, inclusive, a senadores, deputados e a todos aqueles que mexem com a máquina pública é o que estão fazendo para resolver essa situação. Volto a dizer, aqueles que podem reclamar e têm direito de reclamar é a população que sofre com isso constantemente, é a população que entra ano e sai ano, perde casa, perde móveis, objetos do dia a dia e principalmente perde a vida com tragédias como esta. É inadmissível ainda passarmos por essas condições, sabendo dos riscos que corremos e, olha, falta realmente investimento e ações para que essas situações não aconteçam. Lembrando a todos que nós estamos sempre vindo e reforçando isso aqui no Diversa em Rede. Época de chuva não tem o que ser feito, mas a gente tem visto isso agora nas regiões Norte e Nordeste. Como é que será no Sudeste em dezembro deste ano, em janeiro do próximo ano? Será que nós vamos mais uma vez voltar a dizer aqui que apenas foi uma situação passageira e vamos repetir tragédias como essa que tivemos em Petrópolis? Enfim, temos que respirar fundo e esperar que, claro, a classe política também tome as suas responsabilidades em relação a essa tragédia, a mais uma tragédia como essa em solo brasileiro. Pedro, muito obrigado pelas informações.